Doutor, e sobre as vacinas, o calendário vacinal, como é que, a partir de que idade aí a criança já começa a seguir esse calendário de vacinas? Então, já ao nascimento, a criança já toma a primeira vacina, que é a vacina contra a hepatite do tipo B, e a vacina BCG para a tuberculose. A partir daí, o posto de saúde fornece todas as vacinas gratuitamente, né, desde novembro do ano passado, onde entrou a última vacina que faltava, que era a vacina da hepatite do tipo A, que ainda não tinha no posto. Então, as vacinas mais recentes, de meningite, pneumocócica, a catapora, todas elas agora são e tem no posto de saúde, né? As clínicas particulares também têm essas vacinas, algumas diferenças existem, né? A vacina, por exemplo, dos 2, 4 e 6 meses, chamada pentavalente, sobre 5 doenças, né? No posto de saúde, ela é uma vacina indiana. Essa vacina indiana, ela tem uma qualidade excelente, mas ela dá um pouquinho de reação, febre, irritabilidade por conta de 12 horas. O governo comprou milhões de doses, o preço estava muito bom e já há alguns anos que nós temos essa vacina. As vacinas americanas e francesas, elas têm um custo um pouco mais elevado e não dão esse tipo de reação pela própria maneira de serem feitas, e esse preço é colocado, desses estudos, colocado nas doses, então ela não está muito acessível à população de baixa renda em relação a isso, mas a eficácia de ambas é acima de 96%, então as vacinas do posto estão excelentes, muito boas, a tecnologia do Brasil está melhorando muito, o Brasil comprou royalties de várias empresas e tem produzido vacinas fantásticas aqui, né? A população está muito bem servida, eu acho que o Brasil nesse ponto está em vanguarda em relação a muito país grande aí em relação a essa parte. Eu mesmo em Atibaia, eu conheço já há muito tempo os postos de vacinação, eu tive um período que trabalhei na prefeitura e o pessoal tem realmente um ciúme muito grande em relação a essa parte de vacina, as meninas são muito conscienciosas, os ambientes são bem arrumadinhos. Olha, nesse ponto eu estou muito orgulhoso de morar em Atibaia e na parte de vacina está muito bom mesmo. Doutor, e sobre as doenças infecto-contagiosas? Tem aparecido no seu consultório doenças que sempre acometem as crianças ou aquelas mais que a gente não vê muito, né, como rubéola, poliomielite? Como é que estão essas doenças atualmente? Isso, as doenças básicas, né, que estão contempladas no calendário vacinal, elas estão diminuindo muito mesmo, né? Poliomielite já não existe há mais de 30 anos no Brasil, né? Houveram pouco mais de 600 casos na África ano passado e a expectativa da Organização Mundial de Saúde é que mais alguns anos a gente erradique a poliomielite daqui, né? As doenças tipo meningite, elas diminuíram bastante com o advento das vacinas, né? A vacina para hemófilo, a vacina para pneumococo, a vacina para meningococo, elas diminuíram muito as causas de meningite, porque meningite não é uma doença específica, né? É um comprometimento da meninge por vários bichinhos. Então aqueles bichinhos que têm vacina, né, estão diminuindo muito, né? Então, o estafilococcus, streptococcus, são bichinhos que ainda não têm vacina, aparecem de vez em quando nesses quadros de meningite, pneumonia em relação a isso. Mas, sem dúvida nenhuma, está havendo uma mudança muito grande em relação a isso. Os catapora ainda é uma doença que foi recentemente... A vacina tem menos de 2 anos aí no calendário vacinal, ainda a gente encontra bastante, a maioria das vezes, na enorme maioria das vezes, ela é muito benigna, uma semaninha, a criança já está pronto para ir para a escola de novo, né? Sarampo, para ser bem sincero, eu vi sarampo no meu 4º ano de faculdade, eu estou há 27 anos formado, né? E vi no 4º ano, quer dizer, são 6 anos, são quase 30 anos que eu não vejo, eu vi uma vez só atrás de um vidro ainda. Então, existem alguns focos isolados no Brasil, principalmente em lugares onde houveram alguma migração de países onde ainda existe o sarampo. Então, essas doenças básicas das vacinas, cobertas pela rede vacinal, realmente estão diminuindo bastante, principalmente no ambiente de consultório, que é aquele que eu faço mais. Em ambientes hospitalares, de pronto-socorro, você ainda vê essas coisas aí. Normalmente, o infectologista que dá assistência ao serviço presta o seu serviço necessário em relação a isso. Mas, doutor, existem algumas doenças que podem mascarar um pouco, e até mascarar não, mas a mãe ficar um pouco em dúvida se seria uma catapora, um sarampo ou uma rubéola. Quais são essas doenças? Ela pode realmente confundir? São parecidas? A pele é o maior órgão do corpo, né? O corpo tem vários órgãos, o que tem maior peso, maior volume é a pele.
é um órgão separado e ele dá sinais para a gente. É diferente dos órgãos internos, que você tem sinais indiretos, enquanto a pele ele é visível, né? Então, cada doença exantemática, ou seja, cada doença que aparece na pele, ela tem a sua lesão característica. Para o próprio médico, né, às vezes ele fica confuso em relação a uma pápula, a uma mácula, a uma mancha, quer dizer, que são os termos dermatológicos que se usa para isso. Imagina a mãe que não tem essa formação, né? Então, por exemplo, a catapora, é uma doença que dá uma gripinha com uma febre bastante forte. Quando a febre abaixa, aparecem bolinhas de água no corpo. Nós chamamos de vesículas umbilicadas, porque parece uma bolinha de água com um biguinho no meio. Então, essa lesão característica, quando a gente enxerga, a gente fala, é catapora. A mãe não vai saber, porque ela pode achar que isso aí pode ser uma queimadurinha ou uma picadinha de inseto em relação a isso, né? Existem doenças, por exemplo, a rubéola tem a sua irmãzinha gêmea, que a gente chama, que é a roséola ou exantema súbito, que é muito comum e também dá um rush vermelho, uma mancha vermelha pelo corpo, né? Só que a evolução clínica é diferente, né? A rubéola abate muito mais a criança, a roséola depois da febre, quando aparece a manchinha no corpo, os sintomas desaparecem todos, né? O sarampo dá também a mancha, mas dá conjuntivite nos olhos, mancha nos lábios, né? As estomatites, que são muito comuns nessa época, que são as aftas na boca, também causadas pelos herpes vírus, também causam essas situações. Então, o importante é assim, teve a manchinha de pele, a criança não está na maneira habitual que ela está, procure um colega médico para dar uma avaliada, né? Não vá muito pelos curiosos, porque tem muitas coisas parecidas com tratamentos e formas de evolução diferentes. Então, acho que é muito importante, nesse momento, já é difícil para a gente pediatra entender o que está acontecendo, porque as crianças não falam. Quando o corpo nos dá essa enorme dica, que é uma lesão de pele, não deixa de trazer para a gente ver o que está acontecendo. Doutor, e uma outra doença que a gente via bastante, mas como é que está hoje em dia sobre a cachumba? A cachumba é uma doença causada por um vírus que ela acomete a glândula salivar, a glândula parótida. E ela faz com que essa glândula fique muito inchada e dá aquela face sintomática da cachumba, que é aquela bochecha tipo fofão da minha época, né, Kiko, mais recente, né, e levanta até a orelha, né? Então essa glândula fica inflamada, infeccionada por esse acometimento viral e começa a dar a irritação. O problema da cachumba é que o vírus da cachumba, ele adora a glândula parótida, adora os testículos e gosta um pouquinho do cérebro também. Então, raramente você pode ter contaminação se não for tratado adequadamente, com repouso, com as medicações de sintomas, né? Você pode ter o que a gente chama de orquite, ou seja, a inflamação do testículo por cachumba, pelo vírus da cachumba, que pode levar à esterilidade. Então é uma coisa assim, e tem tido alguns casos agora, eu nem diria por uma falha vacinal, porque a última vacina que se dá em cachumba, que é a sarampo, cachumba e rubéola, a MMR, ela é feita com 5 anos de idade. E não é feito uma outra dose mais para frente. Então alguns adolescentes, hoje, dos 14, 15 anos, estão tendo isso. Há uns 3 anos atrás, se eu não estou enganado, o governo fez uma campanha para vacinar adolescentes. Ela teve uma regular abrangência. Os adolescentes são mais difíceis, são mais rebeldes para fazer vacina, mesmo em relação a isso. Então agora também elevando em vez de 5 para 6 anos de idade a dose de sarampo, cachumba e rubéola nos postos de saúde, para ver se cobre um pouquinho mais, né, os próximos 10 ou 15 anos por conta da cachumba, né? As manifestações de vírus da cachumba, como meningite por cachumba, já são bastante raras, mas é descrito em livros. Eu já vi um caso uma vez com evolução boa, graças a Deus, mas é o tipo da coisa que a gente tem que ficar um pouco atento, e deve haver agora, nos próximos anos, alguma nova campanha de vacinação dos adolescentes, por conta desses números que têm aumentado um pouquinho, não em grande número, mas mais do que o esperado pela gente.